Boa tarde, gente. Hoje, dia 21 de setembro, são exatamente 16 horas, 4 horas da tarde, num dia assim bem de sol aqui em São Paulo, numa tarde de sol. Então, meus lindos, o que eu gostaria de conversar com vocês hoje é assim, algo assim um pouco triste, mas é realidade. Todo mundo fala, né, de outubro rosa, de qualquer outra cor, enfim. E agora saiu, né, eu acho que essas doenças não tem cor e também não tem mês, mas fizeram um setembro amarelo, significando, né, a doença da depressão, do suicídio. E eu acordei hoje assim, incomodada, porque eu queria falar muito sobre esse assunto, né? Mas assim, eu não estava me sentindo legal. Alguma coisa estava atrapalhando o meu pensamento, eu estava assim, não sei. Sabe quando a gente acorda assim e fala, hello, o que será que está acontecendo comigo hoje? E muitas coisas, né, vêm assim na cabeça da gente. Não adianta, a gente pode estudar, a gente pode saber tudo, mas quando o momento é com a gente, né, parece que a gente emburrece e tudo fica meio que nublado, né? Mas graças a Deus, a minha fé, a minha base, né, familiar, eu logo dou um up, né? Mas hoje eu tive uma demonstração muito linda, muito linda, de amizade, de assim, de querer bem, é, gratuito, né? Eu estava com algo na cabeça e aquilo estava me atordoando e de repente falei com uma pessoa e ela falou, peraí, estava falando no WhatsApp, peraí, você não tá legal não, vamos conversar. Aí me ligou, conversamos, ah, parece que aquilo espairou, né? Tudo aquilo que eu estava sentindo, parece que era uma tempestade, parece não era uma tempestade em copo d'água. E eu estava assim, como se diz na gíria, eu estava muito deprê, né? Aí depois falei com outro amigo que me ligou, muito querido, e ele me deu ainda um up maior. Então, o que eu quero dizer? Se eu, que não tenho nenhuma assim, relação genética, que eu não tenho nenhuma coisa assim que está me afetando, eu fiquei assim, eu fiquei meia depressiva. Vocês imaginem o que é uma pessoa quando está com depressão, porque existe N tipos e N reações de depressão. É lógico que tem depressões assim de assim, pequeno grau, grau médio e o grau forte. E isso também é uma coisa muito genética, certo? Mas não só genética, o de fora, certo? Também ele faz muito parte dessa depressão, e ainda mais no mundo que vivemos hoje, na situação de país, de vida de mundo, de tudo, de relacionamentos, né? Então, eu com poucas palavras, eu gostaria assim de avisar vocês, de comentar com vocês, que se vocês estiverem perto, tiverem contato com na família ou amigos, enfim, pessoas que vocês conheçam, que a reação é de ficar assim, calada, não se manifestar para nada, não ter ânimo para nada, nada. Não é
assim, algo que seja normal, porque tem muita gente que fala, fulano é assim mesmo, ela sempre foi assim, depressiva, foi sempre assim quietinha. É lógico que tem vários tipos de caráter. A pessoa realmente é mais quieta, outros falam mais, umas são mais introvertidas, outras são mais extrovertidas, mas existe uma linha tênue entre isso. De repente, a pessoa, quando ela cai na depressão, ela passa anos, anos e anos, certo? Para vocês terem ideia, ela se cura depois de 5 anos de terapia, mais ou menos. Então, assim, é uma coisa que, para detectar, você tem que, assim, ver os sinais, né? A pessoa, ela dá sinais. Ah, eu não quero, eu não consigo, eu não posso, eu não vou. A pessoa come, dorme, toma banho. Isso quando toma banho, que às vezes nem isso. E também tem o reverso. A pessoa briga demais, ela xinga, não tem paciência, ela se alucina com qualquer coisa e depois ela para e fala, nossa, o que eu fiz? Por que eu fiz isso? Então, são extremos, extremos que levam a pessoa a pensar cada vez mais que é uma pessoa inútil, que é uma pessoa que não serve para nada, né? E isso é muito difícil. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Como pai e mãe são importantes demais na educação de um filho. Porque quando a criança é pequena, ela espera elogio, não mimos, miminhos assim, essas coisas, mas espera elogio. Filho, como você foi bem hoje na escola? Filho, como você tá bonito? Filha, nossa, parabéns, filha. Olha, nossa, não, filho, como você tá inteligente. Filho, melhora um pouquinho nessa matéria, mas sempre enaltecendo. Não assim, nossa, filho, você tá cada vez mais gordo. Filho, para, você não presta para nada, você é inútil. Filha, nossa, filha, teu cabelo tá horrível. Não faz isso. Nossa, você tá horrível. Filha, você tá muito gorda. Ou filha, você tá muito magra. Filha, nossa, que roupa ridícula é essa? Então, assim, isso a pessoa vai assimilando. Que ela é feia, que ela é gorda, que ela é magra, que ela é baixa, que ela é alta. E, assim, a opinião dos pais, ela é muito importante. Muito, muito, muito. Eu me lembro que, assim, quando eu tenho 3 filhos, como vocês já sabem, e eu tenho uma filha, a mais velha, ela tem os olhos claros, os olhos azuis. Tem o Sérgio, de olhos castanhos, e a Rosana, de olhos lindos negros, né? E a Rosana, pequenininha, um dia ela chegou para mim e falou assim, mamãe, eu queria furar o teu olho e furar o olho da Renata. Falei, por que, filha? Não, porque vocês têm os olhos claros. Os olhos de vocês duas são azuis e o meu não é. Aí eu, com muito tato, sentei. Ela se chama Rosana, mas o apelido dela é Rosinha. Então eu falei, Rosinha, vem aqui. Ela tem vários apelidos, né? Um deles é Rosinha. Eu falava, Rosinha, vem aqui. A mamãe vai te explicar uma coisa. Nem todo mundo nasce com olho claro e nem todo mundo que tem o olho claro, o olho é bonito. Os teus olhos são tão expressivos, tão lindos, eles parecem 2 jabuticabas. São negros, igualzinhos os olhos do seu pai. Olha só que coisa bonita. Se olha no espelho. Olha que bonitos cílios que você tem, grandes. Você é uma flor, Rosa. Uma flor que está desabrochando. E olha, quando você desabrochar, você vai ser uma flor mais linda do que você é agora. Certo? Ela tinha uns 5, 6 anos. Olha, a autoestima dela foi lá em cima. Hoje existe respeito, ela se curte, se pinta, sobressai os olhos, e nunca mais houve essa comparação. Eu estou citando um exemplo familiar, né?
que se fosse uma outra mãe, sei lá, falaria qualquer besteira, né? Mas assim, você tem que saber muito o que dizer para os seus filhos, sabe? Não que é inútil, que não serve para nada, porque isso vai crescendo uma baixa estima, né? Demais, demais dele. Eu, assim, passei isso na minha infância. Minha mãe já é falecida, eu sei que ela está junto do pai, e foi uma pessoa, assim, muito importante na vida do meu irmão, mas, assim, o meu relacionamento com ela era bem, assim, distante. É porque ela se achegou e vivia muito mais com meu irmão. E eu, como fui embora cedo de casa, me casei, mudei de país, depois fui para outra cidade, enfim. Esse afastamento nos distanciou ainda mais. Mas eu me lembro que quando eu era pequena, né, eu nunca ouvi da minha mãe uma palavra assim: nossa, filha, você tá linda, você é linda, teu cabelo é lindo, parabéns, você vai na escola e você é uma boa aluna. Eu não tinha esse estímulo de beleza nem interna nem externa, né? Eu vinha descobrir alguma coisa a respeito disso quando, o que que aconteceu? Deixa eu só tirar isso. Voltando, eu vim a descobrir isso quando um dia eu estava passando, eu tinha uns 12 anos, aí um menino, acho que mexeu comigo e falou assim: ai, que olhos bonitos. A primeira coisa que eu fiz foi chegar em casa. Eu me tranquei no banheiro e fiquei olhando. Os banheiros antigamente tinham aqueles espelhos que tinham as abinhas do lado, né? Então eu ficava olhando para o espelho e olhava de lado, olhava do outro e falava assim: nossa, será que eles são bonitos mesmo? Não, mas nunca ninguém me falou nada. Que estranho, né? Acho que ele estava de gozação, sabe? Nunca eu tive um elogio, pelo contrário. Você é torta, você é gorda, tem que emagrecer, você tem o corpo da família das mulheres do teu pai, enfim, eram assim, coisas que ficaram muito grandes. E a partir dos anos, né, que eu fui crescendo, depois com os estudos, com a psicologia, com tudo, eu fui entendendo, né? Inclusive que quando a criança ela tem problema de respiração, na maioria dos casos, a culpa é da mãe. Por quê? Porque a mãe, ao dar o peito, se ela não tem o leite, se ela não está com vontade de amamentar, ou se ela não tem mesmo, o que que acontece? A criança suga, suga, suga uma coisa vazia e vai enchendo o pulmãozinho de nada. E isso, o que que acontece? A criança está respirando, tá chupando só o ar, né? Até a mãe se tocar que porque antigamente não era essa coisa, essa campanha maravilhosa da amamentação, não tinha isso, né? Não tinha leite, depois de uma semana tacava mamadeira, leite de qualquer tipo. Então, assim, eu tinha esse problema, né? E quem me acudia muito era a minha avó. Ela vinha, punha emplastos assim no meu peito. Enfim, fui assim muito apegada à minha avó. E minha mãe cuidava mais do meu irmão. Então, assim, eu não estou aqui para contar totalmente a minha vida, mas também nem para julgar. Eu digo assim, prestem atenção a sinais que os filhos começam a dar. Até começando pela amamentação, certo? Tá sugando ar, não tá saindo leite? Procura alguma coisa, vai fazer alguma coisa, porque isso remete a, sabe, essa coisa assim, horrível, né? Então, quando eu descobri, eu falei, puxa vida, né? Como a gente não sabe nada da vida, né? Então, assim, o pouquinho que eu sei, eu gosto de dividir com vocês, né? Ainda que eu não fale direito, que eu não expresse totalmente, porque às vezes a gente pensa uma coisa
E aqui na frente das câmeras, a gente transmite outra coisa, dá meio que um branco, né? Às vezes a gente fala um pouco de algumas abobrinhas, né? Mas, assim, em síntese, procure ver os sinais, porque você tem que ver para chegar, né? No momento certo, na hora certa, no lugar certo, né? Para dar a mão, estender a mão para a pessoa, né? Eu não digo que a depressão é a única causadora do suicídio, mas ela é uma das agravantes, né? A depressão é uma agravante muito séria, muito séria. E nos dias de hoje as pessoas não dão mais valor. Quer ver um exemplo? Você está nervosa, quer falar com alguém, aí você chama a pessoa pelo WhatsApp. Oi, tudo bem? Aí a pessoa põe assim, BLZ. Beleza. E aí morre no beleza, no BLZ. E daí? Aí você não tem nem coragem. Tudo bem que às vezes a pessoa está ocupada, mas você tem que, assim, dar um pouquinho mais de atenção. Sabe? Ao mesmo tempo que essa tecnologia é do bem, ela também é do mal terrível. Eu vejo pelos meus filhos, eu consigo detectar pela escrita do WhatsApp. Por exemplo, a mais velha, ela não é de mandar nada, de bichinhos, ela manda escrito. Oi, mãe, tudo bem? Esse oi, mãe, tudo bem? É um carinho que eu sei que ela está me dando. A caçula, ela manda assim, oi mãe, tudo bem? 10 corações, 10 beijos, 10 abraços, e aquele coração que pulsa, e ela vai, e vai, e vai, e vai. E eu tenho que responder, porque se eu não respondo, meu Deus, mãe, o que você tem que você não está me respondendo? Às vezes eu estou dirigindo, às vezes eu estou fazendo alguma coisa que não dá, né? Então eu corro, falo, Rosa, depois te ligo, estou ocupada. Beleza, né? O meu filho também, ele é assim, mais igual a Renata, ele gosta de escrever, ele escreve muito bem e tal, mas assim, ele não gosta muito de comunicação assim pelo telefone, né? Só em último caso. Então, a gente tem que detectar cada um. Hoje não me ligou. Vou dar um alôzinho. Bom dia, boa tarde, essas coisas, né? Não que a gente fique, né, que nem todo mundo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Isso assim, às vezes 6 horas da manhã, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. É lindo, maravilhoso, né? Eu não estou criticando, mas eu estou falando só o meu modo de pensar, né? Então, assim, gente, pelo WhatsApp mesmo, pelo WhatsApp, você pode salvar alguém de uma grande tristeza, de uma grande melancolia, certo? Eu sei disso porque eu passei por essa tristeza momentânea. Eu passei. E tenho amigos que me mandam todo dia mensagens maravilhosas, como a pastora Sandra, o pastor Christian, o pastor Kamakura. Eu falo pastor porque eu frequento uma igreja evangélica, mas é lógico que tem N denominações, não precisa ser pastor, pode ser amigos, parentes, qualquer tipo, sabe, de comunicação, certo? Então eu sou muito grata a essas pessoas, porque quando eu acordava triste, eu olhava lá e falava, nossa, olha que mensagem linda, que palavra da Bíblia linda que ela está me dizendo. Vou acordar para a vida, é verdade. Obrigado, Senhor, mais um dia de vida. Então, gente, eu não sei se eu me expressei direito, eu não sei como saiu este vídeo, mas eu só digo uma coisa, eu cheguei da rua, rapidinho, sentei aqui no sofá, junto de mim está o meu escudeiro, que é o Nino, ele não desgruda de mim, e eu resolvi falar rapidinho isso, antes que, sabe, quando aquilo
sai da mente? Não que sai, mas sabe quando você já tem aquilo bonitinho, porque você quer falar, quer desabafar? Né? Então, desculpa se eu estou emotiva, desculpa se eu estou falando um pouco mais alto, mas realmente, gente, o conversar faz toda a diferença. E a depressão, ela tem que ser detectada rapidinho, certo? Para que não haja problemas a mais. E você não se arrependa de não ter ajudado. Gente, eu fico aqui com um beijo enorme para todos vocês. Um beijo muito, muito grande, 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 grande. E eu não dá para dizer a alegria, certo, que eu sinto quando eu posso ter esse canal de comunicação com vocês, sabe? Porque eu sei que eu não estou falando bobagem. Ainda que eu não me expresse direito, alguma coisa vocês vão captar de coisas boas, certo? Ah, ela quis dizer isso, tal. Então, me perdoem pelos erros, mas Deus sabe o que cada um tem que entender dessa mensagem. Nada mais do que ele. Então, um beijo no coração de vocês, certo? E até mais. Tchau, tchau.